eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana com vocês. Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de já curtir, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo com alguém que gosta de saber as novidades da semana. E eu quero começar esse vídeo com uma notícia pros meus nerdzinhos galácticos. Nerdzinhos espaciais de plantão. Nessa semana, a gente teve as primeiras imagens do telescópio James Webb. O que é o telescópio James Webb, Gabriela? Do que você está falando? Ele é um telescópio que faz imagens do que eles chamam de espaço profundo. E ele consegue enxergar vários fenômenos em vários espectros de luz diferentes. Ele foi lançado no finalzinho do ano passado e só agora a gente recebeu as primeiras imagens dele. Inclusive, em uma das imagens foi uma exposição de mais de 12 horas para formar aquela foto. Tem uma das fotos que é sobre a morte de uma estrela, uma outra que pra mim é uma das fotos mais bonitas que tem, é uma foto de um berçário de estrelas, e os cientistas esperam que com essas fotos eles consigam descobrir vários fenômenos que pra gente ainda são um mistério, sabe? Como, por exemplo, como certos tipos de estrelas se formam. Eles também acham que com essas fotos eles vão conseguir descobrir mais sobre a matéria escura, que consiste em mais ou menos 85% por aí do universo. E é uma coisa que a gente ainda não tem tanta informação sobre. Então eles acreditam que com essas fotos eles vão conseguir fazer várias novas descobertas. E olha só isso, tá? O Weber deve quebrar recordes para ver as primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang. Eu acho o rolê do espaço um bagulho muito louco. Pensar que nós estamos aqui e nós somos nada mais, nada menos do que poeira de estrela, sabe? Como que todas as coisas foram se desdobrando até chegar a esse momento aqui agora. E ao mesmo tempo que faz a gente se sentir pequeno, insignificante, eu acho que também faz a gente perceber que os nossos problemas, numa perspectiva grande das coisas, eles não são o fim do mundo, sabe? Tipo, o que você tá passando agora não é o fim do mundo, nem perto de ser. Eu acho que, sim, pelo menos pra mim, me traz uma paz de espírito. Eu acho que pra algumas pessoas é meio desesperador, sabe? Pensar, meu Deus, olha como a gente é pequenininho no universo. Ah! Pra mim, me traz uma paz de espírito. Não sei. Agora, gente, vocês se lembram do Armie Hammer, que no final do ano passado sofreu com algumas acusações, umas mais graves de estupro e outras acusações como fetiche em canibalismo, sabe? Um negócio bem doido, assim. E foi um mega bafafá na época, né? Bom, acontece que perdeu tudo o cara, né? Que depois desses rolês, por mais que o Armie tenha falado que a acusação de estupro tinha sido investigada pela polícia de Los Angeles e não tinha dado em nada, e que todas as outras coisas, todas as outras relações que ele tinha tido tinham sido consensuais, ainda assim o cara entrou ali numa bad lista de Hollywood. E tudo que ele tinha, todos os trampos dele de ator caíram. O último filme que ele participou foi um assassinato no Nilo, ou crime no Nilo, morte no Nilo, alguma coisa assim, alguma coisa no Nilo, que tinha sido gravado antes de todas as acusações, tanto é que o cara nem apareceu, assim, nas entrevistas de divulgação do filme, foi cortado de tudo, virou uma mega persona não grata, assim, sabe? E sumiu, né? O cara sumiu, gente. Encontraram o cara trabalhando num hotel nas Ilhas Caimã. É um território ali na Inglaterra que fica no Caribe. Basicamente, ele tá trabalhando ali, vendendo uns negócios que chama Share Time, que é basicamente quando você compra, tipo, por anos, assim, estadias num hotel, numa rede de hotéis. Aí você pode ficar em vários hotéis em vários lugares do mundo e tal. E ele tá vendendo isso. Ele foi fotografado pelo pessoal. Primeiro saiu um panfleto que tinha ali a cara dele. Daí isso era só uma fofoca, tipo, ele tá trabalhando ali. Disseram que ele já tinha trabalhado de gerente num outro hotel ali nas ilhas também e tal. E aí foi meio que confirmado quando o TVZ começou a divulgar fotos dele vestido com o uniforme do hotel, né? E por ali no hotel, né? Primeiro o hotel negou, o próprio Armie negou. Só que depois disseram que na verdade eles tinham negado tudo isso por uma questão de segurança e de privacidade dele, né? Mas que ele tá trabalhando no hotel mesmo. Falou que ele tava fazendo isso pra conseguir dar apoio, né, financeiro pra família dele, já que ele tinha perdido todos os trampos dele de ator. Se você for ver os relatos dessa acusação de abuso contra o Armie, é bem pesado, tá? Não vou dar detalhes aqui, porque eu sei que engatilha muita gente. E fora a polêmica lá do canibalismo. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. No final das contas, houve essas acusações. Isso nunca foi pra frente legalmente, mas ainda assim ele sofreu com as consequências disso. Quero saber o que vocês acham disso, porque eu acho que é um dos primeiros casos que eu vejo que de fato
realmente a pessoa acaba perdendo a carreira por causa desse tipo de coisa. Porque a gente sabe que, normalmente, quando acontecem casos assim, dificilmente o cara é de fato punido. E eu sinto que o Army foi uma das únicas pessoas que isso realmente aconteceu, sabe? Não que ele tenha sido punido da maneira convencional, tipo, né, na justiça mesmo, mas foi punido na carreira dele. Bom, agora a gente vai começar com as notícias mais pesadas dessa semana, tá? Então, aperta os cintos se você quiser continuar por aqui. Primeiro, a gente precisa falar sobre o assassinato do petista no próprio aniversário dele, na frente da família, por um bolsonarista. E aqui eu vou te passar a cronologia dos eventos de tudo que aconteceu, tá? O aniversário do Marcelo aconteceu no sábado passado, no dia 9. Começou ali por volta das 6 da tarde e o tema do aniversário dele era o Lula. O Marcelo era do PT, era tesoureiro do PT, e ele resolveu fazer um aniversário temático de político. Aí, lá por volta das 11h40, apareceu um carro aonde dirigia o policial Jorge Guaranho, e no carro ele estava acompanhado também de um bebê e uma mulher. O que foi dito é que ele teria chegado falando: aqui é Bolsonaro, porra! Aí teve ali uma confusão, o Marcelo jogou alguma coisa no carro, tem nas filmagens isso. Daí a esposa do Marcelo, que é o aniversariante, vai lá e conversa com o pessoal do carro. Depois disso, o carro teria ido embora e o Marcelo e a esposa teriam pego no carro deles uma arma e o distintivo de polícia também, que o Marcelo seria da polícia. Pouquíssimo tempo depois, 10 minutos depois, o Guaranho aparece de novo, só que dessa vez sem o bebê e a mulher no carro, e ele aparece armado. Bom, o Guaranho desce do carro armado, entra dentro do salão de festas e atira no Marcelo, o aniversariante. O Marcelo cai no chão e o Guaranho atira novamente. Nisso, o Marcelo saca a arma e atira no Guaranho, que cai no chão. Alguns amigos do Marcelo dão alguns chutes e agridem o Guaranho, que tá no chão. E depois, mais tarde, no hospital, o aniversariante Marcelo foi dado como morto. O Guaranho, que foi quem invadiu a festa e começou com as agressões e com os tiros, ainda tá internado até o momento desse vídeo em estado grave na UTI. E, gente, depois disso, o próprio presidente Bolsonaro ligou pra família do Marcelo, que tá sofrendo com o luto, pra pedir pra que eles fizessem uma coletiva de imprensa pra dizer que aquilo não tinha nada a ver com ele, que não tinha tido nenhuma motivação política, que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, porque disse que estavam caindo em cima dele. Numa atitude que eu achei, no mínimo, extremamente insensível e egocêntrica, né, de uma família que tá vivendo um luto. O Marcelo era pai de 4 filhos, tinha um bebezinho, deixou a esposa com um bebezinho. E aí você quer que a família se disponha a passar por tudo isso, né? Dar uma coletiva de imprensa porque você tá incomodadinho, porque estão falando que a culpa é sua. Sendo que é um pouco. E a gente sabe que ele carrega, sim, parte da culpa. Foram anos falando sobre armas, falando em metralhar a oposição. E aí, quando acontece, a gente tem que colocar pelo menos a mão na consciência, sabe? E entender que se você é presidente de um país, você tem influência sobre as pessoas, as coisas que você diz têm peso. Um peso muito maior do que qualquer outra pessoa falando. E com isso, com tudo isso, o que eu quero te dizer é: as eleições estão chegando. E a gente tá num clima crescente de tensão política. E, infelizmente, a gente já tá vendo um histórico de agressões e atentados. Evita ir com roupas que declarem muito o seu voto. É só bom evitar, sabe? Vai lá, faz o seu dever como cidadão, faça a sua parte, vote no seu candidato, evite uma exposição, especialmente chegando cada vez mais próximo da eleição, por uma questão de segurança mesmo, sabe? Eu acho que eu não deveria estar tendo que dar essa dica pra ninguém, falar isso pra ninguém, mas eu acho que é mais importante a gente ficar seguro num momento de insegurança desses do que a gente querer ser afrontoso, sabe? Não tá certo, né? Isso tem que ser algo que a gente se preocupa. Às vezes é a melhor opção que a gente tem, eu acho. E agora, mais uma semana difícil para todas as mulheres do Brasil. Eu sinto que a gente vem vindo de umas semanas muito, assim, exaustivas para todas as mulheres. De vários casos complicados, de várias notícias, sim, amargas. E, infelizmente, essa é mais uma delas. O caso do anestesista que abusou sexualmente de uma grávida em trabalho de parto, fazendo uma cesariana, numa sala de cirurgia lotada de gente. Giovanna Quintela, que é o anestesista em questão, ele já foi preso e tá em Bangu 8. Ele foi preso em flagrante e depois eles mudaram a prisão dele para uma prisão preventiva. O caso ainda vai em julgamento, mas esse caso é bizarro por vários motivos, tá? As enfermeiras do hospital
já estavam desconfiadas que tinha alguma coisa de errado. Por quê? As grávidas das quais o Giovanni participava do parto sempre pareciam ficar muito dopadas além do normal. Porque caso você não saiba, tá? Quando você vai fazer uma cesárea, você não fica desacordada, você não fica fora de si, você fica em completa consciência. Você fica meio lenta, óbvio, mas você lembra das coisas, você consegue pegar o seu bebê, você consegue estar ali e interagir com as pessoas. Meio lenta, talvez, mas você consegue. E as enfermeiras começaram a achar estranho que as grávidas que ele fazia a anestesia ficavam muito fora de si, não conseguiam sequer segurar o recém-nascido depois do parto. Além disso, ele sempre fica como se fosse um tecido, assim, né? Pra a grávida não ver a barriga dela sendo aberta. Então, fica o rosto aqui, né? E o corpo pra trás. Afinal de contas, você tá acordada. Ele sempre ficava ali de um jeito que não dava pra conseguir ver a grávida direito, cobrindo a cabeça dela. E elas começaram a achar estranho. Então, o que elas fizeram? Colocaram um celular pra gravar dentro de um armário de vidro, pra gravar o parto, o rosto ali, onde ficaria a cabeça da grávida, né? Que estaria parindo. Elas só viram o que aconteceu depois do parto, quando elas pegaram o celular. Então, assim, elas não conseguiram nem impedir o ato. Simplesmente viram o Giovanni Quintela, anestesista, tirando o pau pra fora e abusando sexualmente de uma mulher em trabalho de parto, fazendo uma cirurgia. Ele dopava as mulheres de propósito, de forma exacerbada, além do que precisava, para conseguir abusar delas sexualmente. Ele foi preso em flagrante por esse caso, mas eles estão investigando 5 outros casos, porque até as enfermeiras falarem, não, tem alguma coisa de estranho, isso já tinha acontecido algumas vezes. E eu quero ler aqui um pedaço do que a juíza do caso argumentou pra fazer a prisão preventiva do Giovanni, tá? Porque foi algo que me tocou um pouco, tá? Em um parto onde a mulher, além de anestesiada, dava luz ao seu filho, em um dos prováveis momentos mais importantes de sua vida, o custodiado, valendo-se da sua profissão, viola todos os direitos que ela tinha sobre si mesma. Portanto, o dia do nascimento do seu filho será marcado pelo trauma decorrente da brutal conduta por ele praticada, o que será recordado em todos os aniversários. Tem algumas coisas aqui que eu quero falar pra vocês. Eu não sei com quem eu tô falando, sabe? Eu não sei quem é você que tá atrás dessa tela. Mas uma das coisas que é importante a gente saber dos nossos direitos é que legalmente nós mulheres podemos ter um acompanhante no parto com a gente. Não importa se é parto particular, se é SUS, não importa o que é, você tem direito a um acompanhante com você na sala de parto, tá? Eu entendo que talvez essas mulheres não tivessem alguém pra estar ali com elas. Talvez elas simplesmente não tivessem uma rede de apoio, não tivessem alguém pra apoiar elas naquele momento, que faz com que elas fiquem ainda mais vulneráveis. Mas eu acho importante que todo mundo saiba disso, porque se um dia acontecer alguma coisa com você, não quiserem te deixar entrar na sua sala de parto com o acompanhante, saiba que isso é um direito seu. E o que eu quero falar pra qualquer homem hétero que esteja me assistindo, que eu sei que não são muitos que me assistem aqui, qualquer homem hétero que esteja aqui, tá? Se você objetifica mulheres, se você ri dos seus amigos objetificando mulheres, se você não corrige os comportamentos machistas dos seus amigos, você pode talvez não estar ativamente abusando de mulheres das formas mais variadas, mas você está deixando o sistema continuar funcionando. Infelizmente, a gente está aqui gritando há tanto tempo sobre tantas coisas que são violências com a gente, mas a gente não consegue ser ouvida por todos os homens. Cabe aos homens aliados de fazer com que os homens que perpetuam esse tipo de comportamento se sintam constrangidos. Porque quando a gente não é respeitada por eles, não adianta a gente falar. Tem que vir, infelizmente, de um outro homem. Então, se você é um cara que fala que respeita as mulheres, você tem que ter sempre uma mãozinha na consciência dos seus comportamentos. E você tem que ser a pessoa que vai puxar a orelha dos outros homens. Para que não seja legal um cara contar das coisas absurdas que ele fez com uma outra mulher. Para que esse comportamento deixe de ser um comportamento de machão. E aí, gente, vai anos ainda, né? Vai gerações, muitas gerações de meninos que eu espero que a gente tenha a capacidade de educar melhor. Eu não vou sentar aqui e falar que esse cara é um doente.
sabe? Porque eu acho que isso tira completamente a responsabilidade sobre os atos de alguém. Ele não é um doente, ele é um machista misógino. Ele é um cara que conseguiu fazer uma faculdade de direito, se formou, fez uma especialidade em anestesia. Ele tem plena capacidade de viver em sociedade, viveu até agora. Ele não é um doente, ele é um machista. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!